Trigésimo primeiro episódio, André Mendes, da Cabral Academy. Dessa vez, óbvio, já tem spoiler aqui no título, mas é um dos casais, e aí sem falsa modéstia, é o casal que eu mais gosto de conversar nas mentorias individuais, porque eles fazem minha cabeça ferver. Então, prepara já a sua, porque se você não sair com dor de cabeça aqui, você assistiu errado, volta e assiste de novo. Ele é uma máquina de ideia, faz de tudo e mais um pouco, e ela é a controller do negócio, sempre a mulher colocando as coisas no eixo. Vocês vão amar esse casal, assim como todo mundo da Cabral Academy, não tem uma pessoa que não fale bem deles, que não são referências. Tenho o prazer de receber aqui em São Paulo, estou muito honrado, vieram de longe, vocês vão descobrir agora o percurso, mas antes, clica aqui, estou fazendo certinho, Mendes, assina, como que é? Registra, assina, faz tudo que você tem direito para acompanhar a gente, porque vai começar agora, talvez, o que seja a maior pedrada que veio até agora. Thales e Natália, sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês por aqui. Que Obrigada. honra imensa. Valeu pelo convite. Obrigado pela viagem. Obrigado por fazer esse sacrifício direto de Teresina para cá. Provavelmente, quando o pessoal estiver assistindo, já ocorreu o nosso evento presencial lá. Mas saibam que, junto com o Igor e com outras pessoas de lá, vocês são os grandes responsáveis por decidirmos ter ido até Teresina. E talvez nunca falamos isso, mas eu acho justo deixar claro que se não fosse a participação, o empenho, a vontade e principalmente o carinho que vocês têm com a Cabral Academy, nós não teríamos enxergado Teresina como um lugar, um polo, onde nós se sentiríamos tão em casa, tão abraçados. Então, antes de começar, eu queria enaltecer vocês dois, agradecer por isso, parabenizar pelas pessoas que vocês são. Todo mundo aqui sabe quem é o Cabral, ou deveria saber, ou enfim, tem uma ideia breve. Mas hoje, o capítulo Vocês São Estrelas, e nós queremos saber sobre vocês. Então vamos começar. Natália, quem é Natália? Então, meu nome é Natália, eu tenho 31 anos, eu estou advogando há mais de 8 anos e hoje eu atuo diretamente com o direito médico e o direito acadêmico. Jóia. Sou filha da Antônia, do Francisco, irmã da Letícia, noiva do Thales e também sócia dele. Aí é bom demais. Já anota aí pra gente perguntar, Mendes, como que tem casamento e sociedade junto, que eu tô curioso isso daí. Quem é o magnífico Thales? E Cabral, primeiramente, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu recebo a responsabilidade que tu me manda de estar recebendo vocês em Teresina, de trazer aqui a pedrada para todo mundo, para mostrar o quão importante você e todo o ecossistema foi para o meu escritório, para minha vida, para o meu ano. Então, eu acho que a nossa parceria foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha advocacia. Foi uma troca bem justa, eu acho, sabe? Porque a gente cresceu muito com vocês Sim, também. A gente criou uma comunidade muito forte. Não dá pra falar que a Cabral Academy não é uma antes e depois do povo de Teresina. Eu até falo que virou o maior polo da Cabral Academy. Passou o pessoal de São Paulo, passou... Qual que era o outro, Bentes? Era de Minas Gerais? Tem uma cidade de Minas Gerais que é muito forte, que agora fugiu o nome, mas eu vou lembrar durante o episódio. Vocês passaram, todo mundo, e foi vocês, porque vocês mostraram o que estava vindo. Então, legal demais. A Natália, hoje, ela é bem especialista, bem focada em direito médico e acadêmico. Isso. E você? Eu sou especialista em direito da energia. Eu resolvo problemas da energia. Mas hoje, atualmente, eu estou no comercial do escritório. A gente está pegando um estilo full service. A gente consegue vender direito criminal, direito trabalhista, direito da energia, que eu faço. E a gente consegue vender outros parceiros. Se fizer sentido, se eu conseguir ter a linguagem do cliente, eu consigo vender. Maravilha. Lembrei, Ipatinga, Rodrigo Quintão, Rômeu, Alexandre, Sabrina, um beijo pra vocês, mas Teresina mandou um abraço, tá? Passou batido. Hoje você advoga numa advocacia 360. Correto. Como que é isso? Você precisa dominar todas as áreas? Você precisa entender a fundo tudo? Como que você faz? Só uma coisa, por que tem bala quando vem gente especial e pra mim não tem nada, André Mendes? Beleza, anota aí, filho. Vai ter corte na verba do Mendes aí. Como que é isso, meu irmão? Essa advocacia 360, o que
Você precisa entender de tudo, absolutamente tudo? Você precisa ser uma Wikipédia? Como que você se vira nisso daí? Bem, para eu conseguir vender todo mundo, a primeira coisa que eu preciso é ter segurança no meu parceiro. Se eu souber que o meu parceiro é bom, ele sabe resolver, ele está validado com decisões favoráveis, eu consigo vender ele. Eu estudo, eu entendo a linguagem do cliente, eu entendo qual é o problema que o cliente precisa resolver, qual a dor dele, e eu consigo transmitir que o nosso escritório é o mais capacitado. A gente transmite isso com um bom atendimento, um bom feedback e com resultados. Maravilhoso. E, Nath, qual que é a diferença entre direito médico e direito da saúde? Bem, que é uma confusão muito comum, né? Sim. O direito médico, na verdade, ele é mais voltado para o profissional da saúde. Já o direito da saúde é muito mais para o lado do paciente, para o lado daquela pessoa que contratou o plano de saúde. Enfim, são públicos completamente diferentes. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas não é. E aí, o meu nicho, ele é bem específico, porque geralmente eu trabalho com médicos recém-formados, que são aqueles médicos que estão fazendo residência, são os médicos que terminaram a residência recentemente, ou mesmo que ainda nem se formaram ainda. A gente entra muito nessa parte do direito acadêmico também. Até porque eu não iniciei a minha advocacia direto no direito médico. Na verdade, eu iniciei a advocacia através daquelas antigas teses de transferência de fiéis para a medicina. Tá. Só que aí, essa tese foi uma tese que foi caindo lá em 2022, 2023, houve um IRDR, e ela não conseguiu mais prosperar. Então, eu achei que uma das evoluções seria continuar com esse mesmo público. Esses médicos que eram acadêmicos, eles estavam se formando, então eu fui procurar, por que não, continuar com esse mesmo público. Já que eles iriam se formar depois, iriam fazer residência, iriam precisar de auxílio para poder encontrar o abatimento do fiéis ou mesmo suspender os pagamentos, enfim. Então, foi meio que uma evolução do meu público que eu quis acompanhar. Entendi. E como que você decidiu ser advogada? Porque, olha, quem não acompanha ela tá perdendo lifestyle, tá perdendo moda, tá perdendo tatuagem, shows. Você tinha a cara da publicidade, você tinha a cara de ser uma marqueteira. Inclusive, eu tinha uma professora muito antiga que ela me dizia que eu precisava fazer jornalismo e não direito. Mas assim, eu caí no direito um pouquinho que de paraquedas, porque eu sempre quis medicina veterinária. Nossa, muito diferente. Amo tudo. Eu gosto muito de bichinhos e tal. E aí, naquela época, com 18 anos, imatura... E aí, eu resolvi fazer para medicina veterinária. Só que aí, minha mãe chegou e cortou as minhas asinhas. Eu disse assim, não, Natália, pelo amor de Deus, vamos procurar outra coisa. Aí, no caso, foi direito. Eu sempre gostei muito das matérias, história, geografia, sociologia, filosofia. Então, por que não? E aí, me identifiquei muito com o curso. Foi muito proveitoso o meu curso de direito. E aí, ao final, eu tive um pequeno limbo, que foi... Terminei o curso, não tinha um emprego, não tinha um escritório. E aí, eu passei mais ou menos uns 4 meses naquele limbozinho. E aí, foi a época que o Thales se formou. Porque, para quem não sabe, o Thales, ele fazia um período antes de mim. Então, eu me formei um período na frente dele. E aí, eu esperei essa época dele se formar. A gente acabou fazendo a OAB juntos, passando juntos. E aí, ele segurou na minha mão e disse assim, vamos abrir um escritório. Não, mas isso é muito louco. Quando você conta a parte do escritório, conta os números da OAB para o pessoal entender o que acontece com isso. Então, a gente passou na OAB, nós fizemos a inscrição no mesmo dia. E a minha OAB é 16242 e a do Thales é 16241. Pô, gente, não tem como, vocês são casados até nisso. Tá ótimo. E aí o Thales falou, bora abrir um escritório. E aí a gente abriu esse escritório Já numa eram cidade... noivos? Não. Numa cidade vizinha, que inclusive em sociedade junto com um colega do Thales, que se formou com ele. E aí a gente começou meio que assim na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Foi Corinthians, tapa na Isso. orelha, é isso. Tu lembra dos primeiros honorários? Do primeiro honorário? Acho que... De quem foi? O primeiro honorário foi um caso que a gente pegou por conta de um problema no ar-condicionado. Foi R$200 e eu ainda não gastei minha parte. Verdade. Que isso? Você é rancoroso assim? Não, tá guardado. Na hora certa eu gasto.
Que isso? Enfim, aí a gente teve essa sociedade com esse colega, depois veio a pandemia e acabou que a gente preferiu ficar sem local físico, porque naquela época não fazia muito sentido. Zero sentido. E aí, assim que as coisas voltaram ao normal, a gente resolveu voltar com o nosso escritório físico, só que dessa vez só eu e o Thales. E que é o ponto que a gente está até hoje. E assim a gente foi tentando descobrir qual era o nosso nicho, na verdade, porque eu acho que quando a gente se forma e vai advogar, a gente é muito generalista. Sim. Porque a gente ainda não descobriu o que é que a gente realmente gosta de fazer e qual seria a nossa missão dentro ali do direito. Uhum. Mas foi um processo Foi um processo interessante, foi um processo educativo e enriquecedor, tanto para mim quanto para o Thales. Porque a gente já trabalhou em quase todos os nichos. Então, a gente nunca foi daquele tipo de dizer que não resolveria o problema. Ou a gente iria atrás de estudar para resolver o problema, ou a gente buscava parcerias para poder resolver aquele problema. De maneira que, mesmo que a gente ganhasse menos com a parceria, a gente teria a satisfação do cliente e também não perderia a oportunidade de fechar um negócio. Perfeito. Então, essa foi a nossa evolução ali dentro do escritório de generalista para a gente encontrar o nosso nicho hoje. E marketing, publicidade, moda nunca passou pela sua cabeça? Não, nunca passou, não. Eu faço por hobby, na verdade. Eu já incentivei, tá? E você caiu no direito como? Porque pra mim você ia ser o maior vendedor do mundo. Você caísse qualquer coisa de venda, embora está se tornando um dos maiores do meio jurídico. E ainda vai ser considerado por todo mundo isso daí, eu tenho certeza. Mas por que você não foi para um ramo desse, assim, de Vamos lá, varejo? Meu primeiro curso foi publicidade, claro. Eu estudei publicidade, fiz até o 8º período de publicidade. Mas chegou na boca do gol? Não fiz o TCC porque eu vi ela entrando no direito e me chamando para o direito e disse, aqui tem oportunidade para a gente fazer um concurso e a gente ter uma estabilidade. E eu, beleza, vamos. E eu entrei no curso de direito, larguei a publicidade em Fortaleza, peguei meu ônibus, minhas coisas, minha trouxa, botei no ombro e fui pra Teresina. Esse homem é um eterno apaixonado. Ainda tem isso. Eu queria muito concurso, assim que eu entrei no curso de Direito. Normal, né? Todo mundo começa... Você entra na faculdade de Direito querendo ser juiz. Aí passa um pouquinho e fala assim, olha, tá, um promotor já tá bom. Aí cai pra delegado. E não tô desprezando, não. É porque na cabeça do estudante, o pessoal acha que é mais fácil, né? No final das contas, a gente só quer entregar o TCC. Se eu me formar, já tá ótimo. Não, se eu sair daqui com a OAB, tá bom. Se eu sair desse raio de faculdade, tô no lucro, né? Tá perfeito. Que loucura. Todo mundo passa por isso, né? Eu sempre quis fazer um concurso da Polícia Federal. Eu estudei pro concurso da Polícia Federal, fiz o meu TCC sobre a Polícia Federal e no primeiro mês, depois de formado, eu tava liso. Eu não tinha R$1 para gastar. Aí eu, não, tem que advogar. Fui advogar num escritório privado. Aprendi um pouco de como funcionava, que era uma empresa e que precisava de vendas. Então, eu comecei a vender e a trazer clientes. E a Natália resolvendo. Eu resolvi muita coisa também. Eu meti muito minha cara, principalmente no criminal. E também resolvia. Só que, para mim, chegou um momento em que se tornou muito maçante. Eu vender o criminal, resolver o criminal e ter que virar a chave, e ter que resolver um civil, e ter que virar a chave, e ter que resolver um trabalhista, e ter que virar a chave. Aí eu, não, eu só vou vender, porque enquanto eu resolvo, eu não estou vendendo e não está entrando dinheiro. Justíssimo. Então, eu vou vender, eu vou distribuir para quem sabe, quem eu confio, e assim vai ficar bom para todo mundo. Porque por mais que eu não ganhe 100% do honorário, eu consigo ganhar no volume, fechando vários e vários contratos, ganhando uma porcentagem justa e tendo certeza que aquele cliente vai estar sendo assistido por alguém de dentro do meu ecossistema que está concatenado com minhas mesmas ideias. Cara, isso é ter uma mente muito aberta. E que sabe resolver o problema, principalmente. Mas é uma mente muito aberta isso daí, porque você está compartilhando uma coisa que no primeira vista você fala assim, pô, tá precisando fazer grana, eu tô dividindo dinheiro. O primeiro pensamento da grande maioria das pessoas é essa, né? Pô, vou ganhar menos. Mas a verdade, você entendeu que você está ganhando muito mais, né? Fazendo isso. Ganha muito mais e, no final das contas, a gente entrega um serviço muito melhor. Porque eu vendo e eu fico em contato com o cliente. Isso me proporciona dar um atendimento bom para o cliente, ele fica satisfeito porque ele tem uma resposta rápida. Isso me deixa muito livre para fazer sempre um LTV. Hoje, quantos produtos vocês têm? Não estou falando que o escritório faz, mas quantos produtos fortes vocês têm de venda hoje? Do original do Ponte Costa Advogados? É. A gente tem 1, 2, 3, 4...
6 produtos fortes. Esse que vocês resolvem internamente ou que vocês passam para pessoas? Esse que a gente resolve internamente. E quantos vocês têm que vocês passam para parceiros? Que você vai atrás, não que aparece e fala, não, esse tem alguém que resolve. Tá. Eu vou te passar por cima. Só de parceiros, eu diria que uns 10. Como que funciona isso, meu irmão? Porque tem gente que tá ouvindo isso daqui e tá achando que você tá tacando pedra na lua, que você endoidou. Beleza. E talvez você tenha endoidado. Mas assim, explica qual é a lógica da sua loucura para esse pessoal. Tá, não é fácil. Primeira coisa é achar um parceiro que consiga receber os leads. Isso é o principal. A segunda é ter um parceiro que entenda que a gente precisa seguir um fluxograma e aquele fluxograma tem que ser obedecido. É como tu sempre diz, é uma ditadura, é a ditadura do Thales. Eu falo isso pra ela e às vezes ela fica zangada, mas é a minha ditadura. No sofá e tá tudo bem. É a ditadura dela. Acontece. Bem, eu tenho um fluxograma, para mim funciona, porque vai ficar muito claro para mim. Mandei o cliente, mandei dentro do Drive, ele vai me dar uma resposta, eu vou dizer para o cliente se vai dar certo ou não. Se der certo, tá fechado. Então, o criminal tem um fluxograma, o trabalhista tem um fluxograma, o administrativo tem outro. Mas a gente fechando, a primeira semana é difícil, a segunda semana é difícil, o primeiro mês é adaptação, mas depois flui assim, ó. É só ter organização. Então, o meu trabalho é vender. Outra coisa que eu acho muito interessante é que a pessoa tem que ter aquele tino de entender que, às vezes, ela não tem aptidão para poder resolver, peticionar, por exemplo. O Thales entendeu que ele não gosta de peticionar e que ele está perdendo tempo naquilo. Então, ele vai para outra parte, que é a parte de vendas. Fica até infeliz, né? É, exatamente. Então, se ele sabe vender, para que ele vai continuar tentando peticionar, sendo que ele peticiona devagar, ele não tem paixão por peticionar. Então, é muito mais interessante que a pessoa encontre qual é a função dela dentro do escritório. E uma das coisas mais interessantes sobre a minha sociedade com o Thales é que nós nos complementamos. Isso é fundamental, não adiantaria né? nada o Thales saber vender bem e eu saber vender bem. Porque quem iria fazer o nosso operacional? Não, fundamental demais. Esse é o tipo Eu estava conversando esses dias com uma aluna e ela estava querendo fazer uma sociedade, porque ela tá sozinha, na verdade. Ela não tem com quem conversar, tá isolada lá na cidadezinha dela. Ela falou, minha sócia vende bem. Eu falei, e você, qual é o seu ponto forte? Eu vendo bem também. Eu falei, e quem vai entregar isso daí? Vocês vão torrar o escritório de casa para dentro e quem entrega? Então, isso é muito delicado. Que bom. Sua paixão hoje é por peticionar, é por resolver o problema jurídico. Eu gosto de ficar ali na frente do meu computador, resolver e pronto. Não gosto de sair muito de dentro do escritório, não. Tanto que eu relutei muito nessa questão também de me mostrar um pouco mais nas redes sociais como advogada. Eu sempre fui uma pessoa meio, sei lá, engraçadinha, mostrar esse meu lado mais vaidoso, enfim. Mas eu percebi o quanto foi importante eu me mostrar como advogada, porque as pessoas começaram realmente a me procurar como advogada. As pessoas vão ter a imagem que você mostra para elas. Elas olham diferente. Começou a chegar muita gente buscando exatamente aquilo que eu me proponho a resolver. Então, foi uma virada de chave muito grande que eu tive justamente com o seu curso. Por quê? Antigamente, eu pensava que a gente tinha que fazer um Instagram somente para o escritório e um Instagram pessoal. Sendo que o Instagram pessoal, ele é muito mais orgânico, as pessoas se conectam muito mais com você e quando elas se conectam, elas tendem a comprar mais o seu produto. Então, isso foi muito importante para a evolução da minha advocacia nesse sentido. Não, isso é uma virada de chave incrível, uma sacada que quando as pessoas entendem que não tem que ser aquela coisa robótica, chata, aquele Instagram institucional, que só faz republicação de outros lugares, aí o negócio roda mesmo. Mas vamos lá, e vocês abriram escritórios, com o escritório vocês dois, com 0 clientes, ou já tinha uma cartelinha que veio do escritório antigo, com outro sócio? A gente começou do zero. Com o primeiro sócio, não tinham tantos clientes. Não era algo que... Era uma sociedade de despesas. Exato. Na maioria das Dava pra gente sobreviver nesse tempo lá atrás, mas ainda era sobrevivendo, morando na casa dos pais. Então... Entendi. Aí vem uma pergunta que eu quero que os dois respondam de uma forma, cada um com a sua visão. Você com a sua comercial, você com a sua operacional. Para quem tá começando agora, vou abrir um escritório agora. Qual é o primeiro passo no comercial? O que eu tenho que fazer? Definir o produto. Depois disso? Qual é o produto que vou... Definir o produto Qual o pãozinho quente da casa? Qual é o pãozinho quente que você faz fácil? Tá. Definir o produto.
Depois você define quem é o público daquele produto. Beleza. O público daquele produto, eu vou dar um exemplo que eu estava explicando semana passada, montando para um parceiro. Ele faz direito criminal e eu perguntei quem é o público do seu produto. Ele é uma pessoa que está sendo processada criminalmente. Eu digo que não, porque essa pessoa ou ela está presa ou não vai ser ela exatamente que vai resolver, porque ele não tem tanto liberdade financeira. O público é a mãe, é a Dona Maria, que eu chamo. A Dona Maria tem de 50 a 55 anos, ela frequenta a igreja tal, o supermercado tal, ela mora no bairro tal, ela de vez em quando vai num hospital tal. Então a gente define quem é, por onde ele anda, o que ele assiste, se ele assiste a novela, se ele não assiste, ela sabe quem matou Odete Reutemann ou não. E você começa a perceber quais são os hábitos dela e você começa a comunicar sempre para ela. Você fala como se você estivesse gravando um áudio para Dona Maria bem aqui na sua frente, um vídeo para Dona Maria bem aqui na sua frente. Você vai falar só para ela. Você vai perceber que daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, você tá falando já em modo cruzeiro, você tá falando bem para Dona Maria e muitas Donas Marias estão falando com você também, tirando dúvidas, comentando. E a tua carteira de cliente começa a crescer. Você pode não fechar 1, 2, 3 no mesmo dia, mas vai ter um período que não vai demorar, que você vai começar a fechar bastante. E as outras que você não fechou ainda vão continuar te assistindo. E vai ter uma hora que ela vai ter um dinheirinho extra e ela vai te contratar. Não tem erro. Que sacada, cara. Quem anotou, quem perdeu isso daí, volta. Você tá buscando café, voltou agora. Volta um pouquinho e assiste essa parte do começo. Beleza, então estruturamos o produto, o pãozinho quente, aquilo que a gente entrega com facilidade, aí a gente tem que definir para quem que a gente vai entregar. Exato. Então esse é o primeiro passo do comercial. E aí o terceiro para fechar aí essa trinca. Beleza. Aí a Dona Maria falou e finalmente ela tá com dinheiro no bolso e ela quer te contratar. Só que ela tá com dinheiro no bolso e se tu não fizer uma boa venda, ela vai acabar contratando o colega. Então, você tem que estruturar a sua venda. Você vai ter que ter um script de venda. Você vai ter que saber quais são os gatilhos que você precisa ativar na Dona Maria para ela entender que você é a melhor opção para ela. Porque se você fizer tudo bonitinho e na hora da venda você gaguejar, você não saber que 10 mil, 20 mil reais é 10 mil, 20 mil reais é o que vale o teu produto, falar gaguejando é um erro pequenininho que a pessoa acaba não te contratando. Tu tem que entender um cliente como, mal comparando, tá? Mas como um Teletubbies que tem uma antena na cabeça que ela tá percebendo tudo. Ela sabe o que tem no teu escritório, ela sabe o que tu veste, ela sabe o modo que tu fala, ela sabe o cheiro que ela sentiu e o sabor do cafezinho. Então, tudo isso conta. Vai fazendo aos poucos, não precisa ter tudo de uma vez. Mas o que você puder, cada detalhe pequenininho, tem detalhe que é gratuito. Você vai colocando e colocando. A venda sai e sai por um honorário justo. Perfeito, maravilha. Aí ele fez toda essa mágica dele e jogou o cliente para dentro do escritório. Quais são os primeiros passos de quem está começando no operacional mesmo? Bem, eu acho que você tem que criar uma expertise dentro daquele produto que você escolheu. Seu pãozinho quente, você tem que saber exatamente quanto tempo ele leva no forno, o que vai na massa, enfim. E a especialização, geralmente, ela não é obrigatória. Mas é muito importante que você esteja sempre se reciclando. Por quê? Porque, como eu falei no início, eu trabalhava com um determinado nicho, mas esse nicho acabou que caiu. Ele já não... Aquele tipo de tese já não funciona mais. Então, a gente tem que estar sempre se reciclando até para saber se aquele produto ele ainda vai vingar a longo prazo. E aí, em relação a isso, além desse estudo, né, a gente precisa também ter algumas outras ferramentas, como as IAs. As IAs hoje, elas são muito importantes dentro do nosso escritório. Que ponto formidável. Hoje, qual seria uma IA que você gosta muito, assim, que você fala, cara... Meu Deus, eu adoro cloud. Minha cabeça... Vale o explode. investimento. Vale o investimento Não demais. é propaganda não, hein? Igual do último podcast, a gente não ganha nada. O Cláudio nem sabe quem somos nós ainda. Detalhe, você sabendo direcionar, fazer o prompt direitinho, obviamente você não vai fazer de qualquer maneira e você também não vai peticionar, você não vai protocolar sem revisar aquela petição. Mas as IAs são uma mão na roda para quem está começando também. Até porque eu creio que o investimento, ele também não seja um investimento que você não possa dar. Por exemplo, você gasta R$110 num cloud por mês.
R$110 é o que você gasta de cerveja no final de semana, que você vai sair. Prioridades, entendeu? né? Você tem que ter prioridades. Nem sempre, às vezes, quando você está no início ali da advocacia, o seu patrimônio individual, ele se junta com o patrimônio da sua empresa, né? O que é errado. Mas acaba sendo assim no início. Mas você tem que colocar como prioridade aquilo que vai fazer você alavancar dentro do seu escritório. Perfeito. Que legal, que notícia boa. E pra quem tá começando assim do 000, cara, não consegue vender, não consegue fazer nada, vocês têm alguma dica? Fazer. Tem que fazer. Você tem que começar de alguma forma. Você acha que não é capaz de gravar um vídeo? Tá. Tira uma foto na frente do fórum, vestido como advogado, a pastazinha debaixo do braço, faz isso. Embaixo, escreve uma legenda. Mas não adianta fazer uma só na segunda-feira. Você tem que fazer uma na terça. Ah, não vou no fórum na terça. Não importa, cara. Você foi na semana passada. Pega a mesma foto, bota lá. Você tem que mostrar para aquele público que aquele público ele existe. Ele tá lá. Que você é advogado. Que essa é a sua profissão. Que se por um acaso ele tiver uma dúvida de qualquer coisa, ele pode te perguntar. Ele tá livre para te perguntar. Então, stories, postagens, mescla ali com o teu dia a dia, mas tu tem que entender que o conceito de rede social hoje, ele está mudando. Hoje não é mais... Se você quiser ter uma rede social privada para conversar com os amigos e tal, tem ali fechado. Mas o foco, se você quer trabalhar com a advocacia especificamente, que é o que eu entendo, ela é muito importante. Ela é uma ferramenta que vai te conectar com as pessoas. Então, se mostre como advogado e se mostre acessível. Que legal, que bacana. E eu vou até parafrasear um professor meu da época da OAB, que ele falava muito que no início da advocacia a gente não tinha, por exemplo, clientes. Ele dizia assim, pois arranje um problema. Se, por exemplo, tem um buraco no asfalto, você vai empurrar a pessoa no buraco do asfalto e vai dizer, vamos processar a prefeitura. Então, você vai arranjar. De alguma maneira, você vai encontrar. Você sempre tem uma tia que está com problema no cabo da internet, você tem uma tia que está com problema que está tendo cobrança errada. Enfim, inicia de alguma forma. Às vezes, as pessoas não querem ter... Primeiro, Tem que roer o osso para chegar na carne, uma coisa assim. É mais ou menos isso, mas eu queria dizer que, às vezes, quando a gente começa na advocacia, a gente quer logo ganhar dinheiro, quer logo ter honorários de entrada, só que as coisas, da maioria das vezes, não acontecem dessa forma. Então, você pode muito bem pegar alguns casos inicialmente para você poder justamente aprender. Não é demérito nenhum você tentar aprender nesse início da advocacia. E aí, depois que você tiver mais expertise, depois que as coisas forem evoluindo, aí sim você vai atrás de você vai conseguir os seus honorários iniciais e os seus honorários de êxito. Mas eu penso que é muito importante, principalmente nesse início, a gente tentar buscar, de alguma maneira, aprender da maneira que for. Concordo plenamente. Eu tenho uma observação que essa pode ser uma das mais importantes também. Então, anota aí, André Mendes. Anota, essa pode ser uma dica de ouro. E eu digo que porque eu tenho um amigo que é um grande parceiro do escritório hoje, que se não for um dos maiores do escritório, um cara que começou a entender isso. Eu vou dizer que ele começou a advogar há 2 meses atrás. 2 meses. Estamos falando do nosso querido Adam. Do Adam. Esse cara é bravo, cara. Esse cara Tô ansioso pra conhecer ele. Todo, o cara é bom. É bom mesmo. O cara é bom. O que mudou? Qual foi o estalo que mudou? Foi gravar vídeo, foi essas coisas? Não. O que mudou foi a ambiência dele. Ele está vivendo perto do nosso ecossistema lá de Teresina, que todo mundo já entendeu que é um ecossistema forte. E ele está andando com a gente sempre. Então, ele está entendendo que precisa estudar, que precisa trabalhar duro, que precisa seguir um fluxograma, que precisa assistir todas as aulas na terça-feira, e às vezes vai ter uma na quarta, e às vezes vai ter uma na quinta também. E você precisa estar ali se atualizando sempre. Gostando ou não, né? Gostando ou não, mas o ambiente propicia, porque quando for no outro dia de manhã, que a gente sair para dar uma corrida, que a gente for para academia, porque a gente se encontra todos 5h30 da manhã na academia, só para comentar a aula do dia seguinte. É o tema. A gente ali tá malhando, conversando e falando sobre os insights. Nossa, deve ser chato pra cacete uma meia academia de 6. Deus 5h30 da manhã. 5h30, mas nós falando de venda, de marketing, Jesus. É porque acontece. É o cafezinho. Ali é o nosso brainstorm. Tá.
Tá? Não necessariamente malhando, mas ali depois terminou de malhar, vamos tomar um café, que vai todo mundo de barriga vazia. Não é com o banho com o cara lá que você falou antes, não. Não, Pelo amor De vez em quando trombam. Corta isso, editor, pelo amor de Deus. Não. Eu tô até evitando. Bem... Mas isso a gente brinca, mas o ambiente ou ele te impulsiona ou ele acaba com você. Não, o ambiente... Não tem como. Ou ele te corrói, te destrói, ou ele te impulsiona. É um Exato. dos dois. Então, procurar quem tá com as ideias parecidas com as suas. Se você quer crescer, procura quem quer crescer também. Não é quem tá querendo crescer rápido, é quem entende o processo. Constância, né? Constância é mais importante que velocidade. É a história da lebre e da tartaruga postando a corrida, né? Exato. E é isso, é um detalhe muito importante para quem quer iniciar. Cara, foda demais. E assim, só um detalhe, tá? Ninguém tá fazendo venda de mentoria aqui, ninguém tá falando pra você comprar Cabral Academy, não. Você pode fazer parte de um grupo da OAB, você pode juntar grupo de amigos e estudar por conta e ter o mesmo objetivo. O importante é você andar com pessoas, ou até outras mentorias mesmo, se você prefere outros mentores, mas andar com pessoas que tenham o mesmo objetivo, que tenham o mesmo foco. Sempre fala isso, né? Você anda com 5 cachaceiros, você vai ser o 6º. É muito difícil você escapar disso daí. Não tem nenhum problema tomar sua cachaçinha, mas desde que seja no momento correto, da forma certa. Isso é formidável, meu irmão. Essa dica realmente é a de ouro. E aí agora fazendo uma projeção, o que vocês esperam daqui 2 anos? Onde vocês acham que vocês vão estar? Porque eu tenho certeza que vocês estarão, e eu tô perguntando isso porque a gente vai reviver esse podcast daqui 2 anos. Então, sim. onde vocês estarão daqui 2 anos? Bem, daqui a 2 anos eu vou estar no estratégico do meu escritório. Num prédio de frente para o aeroporto, bem coladinho. Vendo a pista de pouso, Isso. tomando meu café. E a minha sala vai ter isolamento acústico. Mas eu vou ver. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de aviação. Então vai ser sim de frente para a pista de pouso. Não seria melhor um cartódromo, não? Que é menos barulhento? Não, cartódromo no final de semana. Ah, entendi. É porque o dia a dia ali eu não tenho nenhum compromisso. Se eu tiver no cartódromo, eu vou querer descer para correr. Entendi. O avião você não pode pegar e sair voando. Ah, né? não Então, posso. beleza. Não posso. Vou ter o meu, tá? Tá. 2 anos. Não duvido. Para vir ali visitar. Show. Boa. Bem, vou estar no estratégico, vou estar com o meu escritório montado, vou estar com minha equipe, eu vou estar liderando a minha equipe, vou estar liderando meus robôs, igual o Mendes. Tem 2, eu tô criando o segundo ali. E é isso, eu tô focado e eu só paro quando eu conseguir. Ninguém consegue tirar o cara que tá determinado do eixo dele. E você? Minha amada. E eu me imagino coordenando o pessoal que vai realmente dar andamento aos meus processos e um pouco mais livre também, né, Cabral? Porque eu acho que quando a gente está dentro do nosso escritório e nós somos sócios e a gente ainda está... No operacional, pesado. No operacional, exatamente. Porque eu fico no operacional 100% ainda. Mas eu gostaria muito de poder delegar essa função para outras pessoas, ensinando. Por que não ensinar essa pessoa a fazer uma boa petição, a fazer um bom despacho, a tentar dar celeridade para aquele processo, a que ela aprenda também a importância daquele processo para aquela pessoa. Porque a gente, como advogado, a gente está sempre resolvendo um problema. A gente não pode esquecer que a gente está do lado de cá, mas tem uma pessoa com um problema real do lado de lá. Então, não é só uma questão de fechar vendas e de dar um andamento processual. E sim também entender que aquilo, às vezes, significa a vida da pessoa. Como, Agora, por exemplo... Tá, vai lá. Vai que eu quero te perguntar depois uma coisa. Como, por exemplo, no caso de um médico. Um médico que é denunciado no CRM. Aquilo ali acaba abalando a imagem pessoal, profissional dele. Então, é algo muito delicado, porque mexe com um dos órgãos principais, que é o bolso. Então, entender a delicadeza do problema das pessoas, quando as pessoas vêm até você. Tá. Aí eu vou fazer uma pergunta que fazem muito pra mim, aí eu tô passando pro momento Coach Nath. E o medo de ensinar essa pessoa e ela ir embora? Eita, tem isso também. Mas eu acho que existem maneiras de estimular as pessoas que estão no nosso time. Criar um ambiente saudável. Isso, né? criar um ambiente o mais saudável possível. O que seria um ambiente saudável em 3 passos pra você, assim? Então, um ambiente saudável em 3 passos. 3 coisas que a Natália fala assim, pô, isso daqui é bom. Eu gostaria de ter isso pra mim quando eu trabalhei para outras pessoas. Bem, eu acho que ser paciente no início, porque ninguém chega sabendo de tudo.
você valorizar a pessoa que está trabalhando com você, porque não adianta você tá ganhando dinheiro e você não remunerar bem o seu time. Vixe, gente, o terceiro passo. É difícil, né? É difícil. Mas, ó, valorização financeira, paciência. Eu falaria o terceiro, assim, que eu prezo muito, é a oportunidade de crescimento. Sim, oportunidade de crescimento Não também. só instantâneo, mas, assim, ter um plano de carreira para o seu colaborador, para a pessoa ter certeza que ela não está só trocando a vida dela por dinheiro. Ela está apostando num projeto Isso. que vai para frente. Cara, teve um filme que eu assisti. Ô, Mendes, pesquisa aí para ver se você sabe o nome. Mas é um que o cara trocava tempo... Não tinha mais dinheiro, era tempo. Não sei se vocês já viram esse filme. E aí ficava no braço da pessoa que já viu. Você já viu esse filme? Eu acho. Preço do... Que tem um Justin Timberlake. Cara, que filme sinistro. Isso daí mexeu muito com a minha cabeça quando eu vi. Porque a pessoa tá trocando a vida dela por... Sim. Ela tá acreditando ali no seu propósito. Líder, né? Se você não conseguir liderar de uma maneira correta, vai todo mundo água abaixo. Sim. Cara, que esse filme realmente... Fica a dica aí pra quem tá assistindo, procura, assiste, que vocês vão entender a paranoia que entra na tua cabeça. Pior que esse é só efeito borboleta que fica voltando. E essa é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande, que as pessoas não têm ideia disso. Acham que é uma brincadeira de mau gosto, de bom gosto, de mau gosto. Você abrir um escritório e falar, vamos. Não é, né? Você tá mexendo com vidas... E muitas vidas, não só do funcionário, mas a dele, da família dele, dos sonhos dele, do sonho da família. Então, isso é muito legal, você ter essa mentalidade. Eu gosto muito do jeito que vocês pensam. Porque, de novo, voltando lá naquela dica que você deu no começo, é uma coisa totalmente contributiva. Você está tirando, entre aspas, um lucro teu, 100%, e repartindo para crescer. Então, você realmente está transbordando a vida dos outros para transbordar na tua também. Isso é muito legal. Gabriel Pensador fala isso. Quanto mais divido, mais fico rico. Isso é bom. É muito bom a gente crescer. Minha experiência com funcionários, não, mas com parceiros próximos, ela é bem limitada. Eu tenho poucos parceiros próximos de verdade, de dia a dia. Mas é muito prazeroso ver o pessoal crescendo junto com a gente. O pessoal, sabe, conquistando junto, galgando junto com a gente. É muito prazeroso mesmo. Então, é importante... dar perspectiva, é importante fazer o pessoal crescer e fazer se sentir bem também. Uma das premissas do escritório que a gente vai fazer quando contratar a equipe mesmo é ter algum tipo de plano, psicólogo, academia. Tudo isso é importante para manter a equipe saudável. Mais do que salário emocional, né? Um salário mesmo in natura, que tem importante. Tipo um Gympass, né? Que lá você tem tudo isso, você consegue proporcionar isso para todo mundo. Quem quiser vai, quem quiser não tá lá. Que fantástico. Não, legal demais. Agora eu queria entender o porquê que você caiu no direito da energia, do elétrico, solar, por quê? Bem, vou contar a história como aconteceu. 2018, o meu tio, ele não teve muito o que fazer, ele já é aposentado, e ele comprou cabeamento, inversor, placas solares, e ele instalou na casa dele. Ele instalou. Fez direitinho, o YouTube tá ali para isso mesmo. Ele instalou. Na hora de ligar no medidor, não deu certo porque tinha que trocar o medidor. Ele ligou para a distribuidora de energia, a distribuidora foi lá. Tu acha que ligou ou que não ligou? Não ligou. Ligou foi porra. Não ligou. Não tem problema nenhum. Não ligou. Ele pegou uma multa. E a multa foi alta. Aí ele ligou para mim. Eu, rapaz, tio, vamos ver o que aconteceu. Estudei do zero, entendi que eles não tinham seguido um certo procedimento e que a multa era anulável. Entreguei o processo, deu certo anular e ele ainda ganhou um dano moral. Aí eu, rapaz, que legal. Resolvi esse negócio e foi muito rápido. E eu descobri que tinham outras pessoas com o mesmo problema. E eu saí vendendo e estudando. Isso lá em 2018, quando quase ninguém estudava ainda. E eu fui abrindo meu leque para pessoas com problema na fatura de energia, cobranças indevidas, pessoas que faziam gato de energia, e esse gato também não seguia um procedimento para constatar que o gato existiu mesmo, às vezes nem existiu, foi ilegal, e eu fui entrando ali, tanto no direito do consumidor, quanto no direito do gerador de energia. Hoje tem um problema gigantesco que a gente conseguiu resolver, alguns casos dá para resolver, e eu confesso que outros
realmente não dá, e eu sou muito sincero com o cliente quando não dá, que se chama inversão de fluxo de potência. É quando tem muitos geradores de energia na mesma região. Então, eles geram tanta energia que é maior que o consumo. E a energia acaba voltando. O fluxo que seria da distribuidora para a sua casa está indo da sua casa que gera para a distribuidora. Isso causa alguns tipos de inconsistência no sistema. Só que para a distribuidora é interessante que você não entre no sistema ou que você tenha que você fique barrado de gerar sua energia e injetar. Então, os novos produtores, quem quer colocar energia no seu telhado hoje ou na sua propriedade, está sendo barrado por esse problema. Tem gente demais gerando, está dando inversão de fluxo de potência e eles não entram, simplesmente não entram. E a gente conseguiu uma técnica onde a gente vai descobrir se há mesmo inversão de fluxo ou não, para permitir que ele entre. Qual a vantagem para o consumidor? Vai produzir energia daqui para frente. Qual a vantagem do consumidor também? Se ele tem um parecer de acesso para ele poder gerar energia, isso valoriza o terreno dele também. Então, a gente está atuando tanto para quem gera energia, quanto para o consumidor que não necessariamente gera energia, mas tem problemas na conta. Caraca, é muita coisa, cara. É muito técnico. Para falar a verdade, o direito, ele tá ali, ele serve como um manual de instrução para a gente saber o que pode e o que não pode fazer. No direito da energia, ele é um manual de instrução para um engenheiro. Era isso que eu ia falar, não é para um advogado isso daí. Não é para um advogado. E às vezes isso é um pouco maçante. Só que eu tenho um espírito meio nerd. Eu gosto de estudar, eu entendo um pouco. Quando eu vou estudar direito de energia, primeiro eu entendo o que é energia, depois eu entendo o que é o cabeamento, o que é um transformador, o que é o fluxo de potência, por exemplo. A gente tem que entender um pouco de engenharia, sim. Eu fiz um curso que era de como instalar placas de energia solar. Eu fiz um curso de rede de distribuição de energia. Isso é de engenharia. Mas eu fiz para poder comunicar com o cliente e para poder entender a jossa dessa lei. Foi assim que eu cheguei. E você caiu ele estudou querendo. Estudou feliz, né? Estudou feliz. E você caiu no direito médico como? Como eu falei, eu iniciei no direito muito generalista. Só que aí, lá em 2019, uma prima do Thales teve um problema com o FIES. Ela queria transferir o FIES dela de enfermagem para medicina. E aí, eu encontrei ali uma oportunidade de conhecer outros jovens que também queriam fazer essas transferências. Nossa, e o FIES tem muito, né? Pois é. Nessa época, ali em 2019, 2020, na época da pandemia, nossa, bombou. A gente não sentiu essa questão da pandemia financeiramente, porque nessa época as transferências de FIES estavam no seu auge. Só que aí em 2022 houve um IRDR que saiu o resultado agora no final de 2024. Essa tese acabou caindo. E aí eu fui pensar na evolução desse meu cliente. Esse meu cliente que era acadêmico de medicina, que está se formando agora e que está virando residente e que está tendo problemas com FIES. E aí foi natural para mim tá com essas pessoas, tá com essa evolução dos meus clientes e conhecer novas pessoas também através deles. E também através do tráfego pago, que hoje em dia também é muito importante. Depois que eu comecei a falar muito sobre os meus 3 produtos, que eu vendo basicamente lá no escritório, que são auxílio moradia para o médico residente, a suspensão do FIES enquanto ele faz a residência e o abatimento do saldo devedor do FIES. Nesses 3, às vezes o meu cliente ele tem esses 3 problemas. Então, eu posso encontrar aí várias soluções para ele, tanto nesses 3 problemas, quanto buscar também outros tipos de problema que eles tenham, não necessariamente nessa área de direito médico. Mas, principalmente, a gente percebe que, por exemplo, o auxílio moradia para os médicos residentes, em 90% das vezes eles não recebem. E é um dinheiro bem significativo, principalmente para aquela pessoa que está saindo de uma residência, que estava ganhando R$ 4.106,09. E aí, ao final dela, você tem uma indenização para receber aí de 40, 50 mil reais para você iniciar o seu consultório, para você fazer um fellow, enfim, para você investir na sua carreira ou então investir em algum sonho. Então, eu descobri que as instituições, elas não têm oferecido esse auxílio.
E aí, depois que eu comecei a divulgar, começou a aparecer muita gente que não sabia disso, apesar de ser uma lei bem antiga, de 2011. E aí, só deslanchou mesmo com o tráfego pago. Que coisa incrível. E o tráfego pago, você que estuda também o tráfego pago. Eu estudei tráfego pago, eu aprendi Google, eu aprendi Meta, mas eu acabei descobrindo que eu não consigo fazer tudo. Ele sabe fazer de tudo um pouco. É um Severino. Pois é, mas não dá tempo de fazer. Então eu abri minha mente, eu contratei uma equipe de tráfego pago e a primeira equipe que eu contratei foi péssima. Foi muito ruim. Os caras não me traziam leads. Os caras... Pra tu ter ideia, o que chegava pra mim era... tinha uma foto minha e dela. E o que chegava era nude dos caras. Mandando. Sério, isso chegou bastante. Ainda bem que era ele que ficava com o celular, né? Ah, não, eu já tinha um BO pronto. Eu ficava com raiva, eu ficava com ódio. Aí eu, fazia o BO, juntava lá o print e mandava pra ele. Às vezes eu tava com tanta preguiça de fazer o BO que eu fazia lá um timbradozinho ali com o negócio da polícia e mandava pro cara só pra ele ficar esperto. Tu vai bater na tua porta e tal. Mas, o que aconteceu? Eu estudei mais e eu comecei a saber cobrar. Saber trabalhar junto com a minha equipe de tráfego pago. Eu quero falar para Dona Maria e é aqui que ela vai estar, ela aqui. Que dia que a gente vai fazer a campanha? Dia tal. Pois eu quero participar. Eu quero ver como é que tá. Eu que vou dar a palavra final? Nem a pau. É o profissional. Mas eu quero dar a minha contribuição. Seu pitaco. Cara, e depois disso a gente mudou, obviamente, e a gente se encontrou, a gente linkou muito bem com uma equipe maravilhosa. Muito boa mesmo. Pode falar o nome deles aí. Vou mandar um abraço, inclusive. Vou olhar pra câmera. Vou mandar um abraço pro Kenji, pro Manuel Veveira. Vou mandar um abraço pro Lucas e pro... que entrou agora, o último. Felipe, não lembro. Eu esqueci Você é o último que entrou aí, um abraço. Abraço aí também. E qual é o nome da agência dele, você sabe? É Tráfego SA. Tráfego SA, tá aí. Os caras são muito bons e os caras são referências nacional também. Ótimo. Então, e outra coisa, pelo menos pra mim, 90% de leads qualificadíssimos. não, sempre qualificado, sempre. Então, foi muito bom, porque eles me escutam, a gente escuta eles pedem para trocar o criativo. Tem uma observação rápida. O criativo que eu sempre quis fazer, eu tenho minha criatividade borbulha para criativo e eu vou testando tudo que eu sei. E às vezes eu passo um tempão, aí eu edito, e mando fazer tal coisa, e boto uma música, e boto um efeito, e ele não vai. E ele não gera. É o mais simples. Aí né? é o simples, é o estático, só com... Você é médico, residente? Não recebe auxílio de moradia? O meu criativo campeão. O nosso criativo campeão foi feito em 1 minuto. Então, é testar tudo. E o que tá dando certo, mantém. É isso. É isso. Cara, que papo gostoso com vocês dois. Eu assumo que eu tava muito ansioso para conhecê-los. De verdade, pessoalmente. Tenho muito carinho por esse casal incrível. Eu acho que é só o comecinho de um sonho que vocês vão viver muito lindo. Não abandonem nós quando vocês estiverem lá pra frente, porque a gente vai olhar com muito orgulho e aplaudindo muito vocês, porque é certo, vocês trabalham bem, vocês são focados, vocês estudam muito, vocês estão fazendo a mentoria de novo, vocês estão de novo assistindo todas as aulas, eu percebo, eu acompanho isso. Parece que a gente não nota, mas a gente tá notando tudo, tá? Então, parabéns. Vão ser palestrantes lá em Teresina. Eu tô ansioso. Que bom. Estamos ansiosíssimos. Que bom. E aí, pra gente terminar aqui, que passou voando, tem o De Frente Cabral, são 10 perguntinhas, bate pronto, começa você respondendo. As 5 primeiras eu vou começar com você, as 5 finais com ele. Tá. Mas os dois vão responder. Primeira coisa que vier na cabeça, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, um complemento, enfim. Pô. O que vocês quiseram. Beleza? Sua comida favorita? Sushi. Sushi. Aí você tá copiando ela, tá vendo que eu vou mudar no final? Não, mas é verdade. Cor? Preto. Roxo. Ei, ele jogou baixo. Isso aí foi uma rasteira, viu? Um livro ou um filme que faz muito sentido na sua vida e que você gostaria de recomendar pra alguém, por quê? Eita. Pode ser até emocional, pode ser qualquer coisa. Gente, mas eu não tenho filmes emocionais. Eu gosto de filme, assim, que faça eu me sentir bem. Curtindo a vida doidado. Vai lá. Boa. Livro, Steve Jobs, eu sou fã. Livro, qualquer livro do Yuval Harari, também sou muito fã. E filme...
Eu gosto do Lobo de Wall Street e gosto de Fome de Poder, que é McDonald's. O Lobo de Wall Street, depois eu vou contar uma história off, porque se eu contar no ar aqui eu vou ser cancelado. Um hobby. Ai, um hobby. Além de tatuagens, gatos e outros. Gente, eu gosto de me tatuar. Pra quem não viu, eu sou um gibizinho. Mas é isso, tatuagem. Pilotar. O quê? Kart. Kart? Kart é meu maior hobby. Eu adoro automobilismo, mas eu gosto do automobilismo eu estando lá dentro. Boa. Um lugar que você pretende conhecer do mundo. Itália. A Itália tá... Mendes, você tem que planejar um Cabral Academy na Itália, porque tá todo mundo falando Itália. É um sinal, meu filho. É que você tá vendo essas coisas erradas aí. Los Angeles. Boa. Cidade proibida. Agora vamos inverter. Começa por você pra você parar de copiar ela. Se você não morasse em Teresina, um lugar do Brasil ou do mundo que você gostaria de morar? Nossa, Fortaleza. Fortaleza. A gente já tinha falado sobre isso há muito tempo. Vocês estão bem sim. alinhadinhos, né? Isso daí é legal demais. Uma coisa que deixa você muito feliz. Não vai falar estudar, hein? Pelo amor de Deus. Pô, fechar contrato. Boa! O pior que é isso, eu também gosto de fechar contrato. E uma coisa que te deixa muito chateado. Você fala, pô, isso me pega. Cara, eu fico muito chateado quando eu brigo com algum amigo, quando eu não me entendo muito com ela, sabe? Quando tem desentendimento mesmo. Me pega muito. Uma coisa que me deixa chateada. Não sei, eu acho que o sentimento de impotência, às vezes, quando eu não consigo executar uma tarefa que eu achava que conseguiria executar, mas eu não consigo. Show. Se você pudesse almoçar com qualquer pessoa, viva, morta, enfim, bater um papo franco, aberto, 1 hora com essa pessoa, com quem seria? Ah, meu avô é falecido, mas ele foi... Ele foi meu paizão e eu queria muito que ele visse como é que eu tô me desenvolvendo. Porque até onde ele me viu, eu era muito danado, cara. Eu era... Tenho certeza que ele tem muito orgulho de onde ele estiver vendo, meu irmão. Porque o caminho que você está traçando é lindo demais, demais. Pô, eu era espoleta, cara. Eu bagunçava na escola e tal. E ele sempre acreditou, ele sempre me incentivou. Era aquele que a professora fala, meu filho, você não vai ser nada na vida, meu filho. Era mais ou menos isso. Hoje, quem mais comenta minhas postagens, principalmente em Facebook, né, que é onde meus professores estão, são professores. Eles sempre estão nas minhas postagens. Parece que eu sou um animal de um zoológico. Olha, Thales. Um experimento. Mas eu ainda vou chegar lá. Eu tô num processo. Eu tenho certeza. E você, minha querida? Seria meu pai. Meu pai, ele faleceu em 2013. E eu estava bem no início da faculdade ainda. Enfim, ele não viu essa minha evolução da Natália adolescente para a Natália profissional. E eu acho que ele teria muito orgulho também. Certamente. Se nós que conhecemos agora já temos, imagina o pessoal que eu acompanho desde sempre. Que legal, bacana. Mas tem a última ainda. Calma que você não vai escapar. O casamento vai ser aonde? Quero saber, a lua de mel vai ser aonde? Tá, a lua de mel... Eita, perguntando. Quer moleza sentando pudim, meu filho. Eu te dei a dica, rapaz. Itália, Itália. O casamento vai ser nos próximos 45 dias. Na praia, assim. Uma coisa tranquila assim, ou igreja tradicional? Só quem sabe até agora sou eu e ela. Bom, então mantém esse segredo, deixa esse em off. Talvez quando for publicado, deixa já aconteceu. Lua de mel então alinhado na Itália, tudo certinho. Então, tá alinhado essa beleza. parte. Meus queridos, foi um prazer enorme receber vocês aqui. Prazer foi nosso. Estou super ansioso pela palestra de vocês lá em Teresina. A gente vai encerrar agora, mas antes, eu quero que vocês olhem para essa câmera aqui. Ela é de vocês. Passem o recado que vocês quiserem falar. Cabral Academy de vocês. Então, por favor. Você pode começar. Pessoal, apenas iniciem. Na advocacia não existe um caminho certo ou um caminho errado. Façam com as armas que vocês têm, façam com os conhecimentos que vocês têm, mas iniciem, não deixem para amanhã. Comecem a falar sobre o que vocês gostam de resolver dentro da advocacia. Comecem a divulgar para os seus amigos. Comecem a resolver os problemas de dentro de casa mesmo. E assim, você vai conseguir chegar lá.
Bem, iniciar e ser constante é muito importante. Procurem amigos, procurem pessoas que estejam com a ideia de crescer, se aproximem delas, se dediquem, faça o melhor que vocês puderem. E é possível que dê errado. Aí vocês não vão parar e vocês vão fazer de novo e vocês vão corrigir. E é possível que dê errado mais uma vez. E vocês vão continuar, porque na terceira, na quarta, na quinta vez, vocês vão acertar bem na veia. E depois que vocês acertarem na veia, ninguém segura mais vocês. É isso. Gente, minha gratidão eterna por vocês terem A gente vindo. que agradece Obrigado. pela oportunidade. De coração. Gosto muito de vocês. Parabéns pela história, pelo sucesso, por tudo. João, foi? Mendes Fi Mendes, o Fi do Mendes, Mendes do Fi. Fica atento que vem mais coisa boa por aí. Tamo junto, só começando. Bora! Valeu!